Olá, meu nome é Silvana do Monte Moreira, sou advogada há 35 anos e nos últimos anos, nos 20 últimos anos, dedicada à área da criança e do adolescente, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao melhor interesse da criança e aos processos de adoção na atuação profissional. Também tenho uma vasta atuação no trabalho voluntário, Sou coordenadora do grupo de apoio à adoção Ana Gonzaga. Inclusive, nós, no pós-natal da adoção, que é o grupo de apoio à adoção Ana Gonzaga, que funciona no Colégio Metodista Bennett, aqui no Flamengo, Rio de Janeiro, ganhamos a menção honrosa do Prêmio Inovari em 2015. Então, isso é muito orgulho para a gente. E, assim, o pós-natal da adoção é a mina dos nossos olhos, seguido pelo Abrigo de Portas Abertas, que é um projeto que inicialmente foi desenvolvido com a Terceira Vara da Infância e da Juventude do Idoso aqui do Rio de Janeiro. É um projeto lindo, onde a gente consegue levar para as crianças e adolescentes acolhidos a convivência comunitária, cultura, educação, lazer, alimentação, mas sem jamais mencionar qualquer questão relativa à adoção. Ou seja, quando a gente faz as visitações, as crianças não sabem que nós somos grupo de apoio à adoção, muito pelo contrário. Pensam que nós somos um grupo de animação, porque a gente tem máquina de fazer bolinha de sabão, leva um monte de brinquedo e a gente conversa também longamente sobre cidadania, preservação das nossas florestas, necessidade de estudar, quais são as formações possíveis. É muito gostoso, Esse trabalho é muito gostoso. Bem, gente, nesses 20 anos de atividade voluntária, a gente desenvolveu muito trabalho, Esses dois são dois exemplos maravilhosos, mas a gente, através do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, onde eu ocupo a presidência da Comissão de Adoção, a gente elaborou o Estatuto da Adoção. E como foi essa elaboração? O ministro Alexandre de Moraes propôs um APL, anteprojeto de lei, através de consulta pública, no portal do governo federal, para a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente com base no tempo do processo, O tempo do processo era demasiado, a infância é muito tênue, ela passa em segundos, E nós nos envolvemos nesse projeto, especificamente a doutora Maria Berenice Dias, que dispensa qualquer tipo de apresentação, e eu, Silvana do Monte Moreira. Inclusive, fomos convidados a uma reunião de um dia inteiro no Ministério de Direitos Humanos para tratar dessa redação, e trabalhamos muito nesse dia. E com isso foi proposto, então, pelo IBDFAN, o Estatuto da Adoção. Eu compareço ao Estatuto da Adoção como IBDFAN, presidente da Comissão de Adoção, mas o meu currículo faz parte. Ou seja, o fato de eu ter sido diretora jurídica da ANGAAD, na época era diretora jurídica da ANGAAD, sim. E mais algumas funções que eu executo, como presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, da OAB do Rio de Janeiro. Atualmente, inclusive, sou secretária adjunta da Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com muito orgulho. Tudo que envolve criança, prioridade absoluta, necessidade do cumprimento do provimento número 36 do CNJ, eu estou envolvida. O meu foco específico é trabalhar a adoção legal, segura e para sempre. Também em 2014, numa das assembleias da ANGAAD, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, eu assino o estatuto como advogada, porque para o RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, é necessária a assinatura de um advogado com a OAB. Então, consta desse estatuto a minha assinatura. E é importante dizer que nessa Assembleia nós votamos que apenas os grupos de apoio à adoção com CNPJ tivessem direito a voto. Eu, naquele momento, achava que era uma forma de empoderar os grupos, de dar força
Mas hoje não, já tem alguns anos que eu vi que essa decisão foi errada porque exclui os pequenos. E logo a gente que trabalha a questão da invisibilidade, né? O IBDFAN tem esse projeto Crianças Invisíveis e eu votei favoravelmente a tornar os grupos CNPJ invisíveis. Eu lamento muito, já fiz uma meia-culpa sobre isso. E aí, caminhando, a gente vai para o PLS 4414/2020, que foi proposto em homenagem ao Dr. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, e não proposto pelo Dr. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, porque as pessoas não entendem que advogado, juiz, desembargador não pode propor projeto de lei. Nem Silvana do Monte Moreira propôs o Estatuto da Adoção, nem Dr. Luiz Carlos de Barros Figueiredo propôs o PLS 4414, né? Quem propõe são deputados e senadores, né? O legislativo. E a gente não assina esses PLs. Nesse momento da propositura do PLS, o projeto de lei do Senado foi para a relatoria da senadora Zenaide. E várias instituições fizeram nota de apoio, o Instituto Nacional de Adoção e Convivência Familiar, o próprio IBDFAN, a ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, né? O Grupo de Apoio à Adoção Ana Gonzaga também fez sua nota de apoio, e vários outros grupos tiveram também notas de repúdio, a gente sabe disso, né? Mas esses foram o que realmente foram favoráveis a esse PLS, né? A ANGAD, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, entendeu por adequado não se posicionar favoravelmente, né? Acho que pediu arquivamento, não lembro exatamente. Mas, de qualquer forma, essa atitude da diretoria da ANGAD, teve até reunião de diretoria para isso, eu não aceitei, assim como outras pessoas também não aceitaram, né? Pessoas que estão há muitos anos na ANGAD e que entenderam que essa negativa era um desrespeito enorme, principalmente ao Instituto da Adoção Legal, Seguro e para Sempre. E é o que nós trabalhamos, gente. Uma associação que tem adoção no nome, ela tem que ter foco na adoção. Tá? A gente entende isso. É adoção. Grande parte dos componentes dos grupos de apoio à adoção no Brasil são pais e mães por adoção, são pessoas que vivem a adoção, que lutam pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem 30 anos e ainda não foi cumprido, gente. Ainda é considerado uma lei nova, e todo dia eu pergunto como é que uma lei balzaquiana de 30 anos ainda consegue ser uma lei nova. O artigo 227 da Constituição Federal está inserido na nossa Constituição Cidadã desde 1988 e nunca foi cumprido. Criança e adolescente jamais foi sujeito de direito com prioridade absoluta nesse país, né? E aí a gente tem que falar que a gente tem que lutar sempre pelo provimento número 36 do CNJ, que as varas da infância e da juventude devem ter competência exclusiva. Inclusive, a denominação infância e juventude já está errada, deveria ser criança e adolescente com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós temos o Estatuto da Juventude. O que a gente vê são 30 mil crianças e adolescentes excluídos da convivência familiar e comunitária, são 30 mil crianças e adolescentes sem educação, principalmente agora nessa época de pandemia, com a exclusão digital, né, com a falta de acesso à internet de ponta, a equipamentos de ponta também. Então é isso. Então eu vou continuar lutando pela adoção legal, segura e para sempre. O foco dos grupos de apoio à adoção que eu participo, da Associação de Movimento de Apoio à Adoção do Estado do Rio de Janeiro que eu participo, também é o foco na adoção legal, segura e para sempre. E aqui rendo minha homenagem aos componentes do Movimento Nacional pela Convivência Familiar e Comunitária, citando alguns, Jane Valente, Alice Bittencourt, Cláudia Cabral, Terra dos Homens, que fazem um trabalho belíssimo. Inclusive,
na busca de políticas públicas, né? A gente sabe que estamos caminhando para o estado mínimo, já estamos no estado mínimo, né? O estado do bem-estar social, o welfare state, como se fala nos Estados Unidos, ele aqui no Brasil está aniquilado, né? Aniquilado mesmo. Uma outra questão que a gente precisa falar é a do expertise nacional. Nós temos expertise maravilhoso. Jadete Calixto, Lídia Weber, Maria Antonieta Pisano Mota, Suzane Schettini, o Papa, Luiz Schettini Filho. Né? Temos tecnologia, temos conhecimento, temos expertise. Em direito nós temos o Dr. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, assim, maravilhoso em termos de conhecimento, né? Apoiador desde o ECA, a Lei 12.010 a 13.509, né? Uma pessoa cujo conhecimento, entendimento e amplitude é enorme. Sávio Bittencourt, presidente do Observatório Nacional da Adoção, procurador de justiça, fundador do Quintal de Ana, juntamente com sua esposa Bárbara Toledo, ex-presidente da ANGAAD. Maria Berenice Dias, uma das autoras do projeto Crianças Invisíveis do IBDFAM. Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM. Gente, não faltam nomes maravilhosos no nosso país. Jane Valente fala maravilhosamente bem de família acolhedora, faz um histórico excelente. Cláudia Cabral, Instituto Fazendo História. Gente, a gente tem tecnologia suficiente, a gente tem expertise suficiente, a gente tem formadores de cultura suficiente. A gente não precisa importar conhecimento de país nenhum. Inclusive, se a gente tiver que importar, gente, alguma tecnologia, né? Acabei de sair de um congresso de tecnologia, alguma expertise que seja da Itália. Né? A Itália tem uma formação assim de habilitandos para adoção maravilhosa. Gente, quando eu leio os relatórios que vêm da Itália, eu fico assim de boca aberta, né? Boquiaberta. Como são bem redigidos, como são bem feitos, como essa reflexão da adoção, notadamente a adoção internacional que trata de diferentes culturas, é bem feito. Então, se a gente tiver que importar alguma coisa, que importe da Itália, que é o país que mais adota no Brasil, né? E que inclusive as adoções internacionais, a partir da pandemia e desde a crise migratória na Europa, tem diminuído bastante, né? Mas a gente continua aqui, no nosso trabalho de formiguinha, apoiando os pequenos grupos, falando sempre, não há tempo ruim para a gente falar, convidou a gente para lá, né? Trabalhando a adoção legal, segura e para sempre, né? E o que a gente busca é isso, é amor, é carinho, é afeto, né? Eu lembro que quando Suzane Schettini era presidente da ANGAAD, as pessoas confundiam os nossos nomes, né? Silvana do Monte Moreira, cabelinho branco, Suzane Schettini, cabelinho branco, as duas começavam com S. E aí várias vezes saiu assim, reportagem. Silvana do Monte Moreira, presidente da ANGAAD. E a Suzana ria, eu também. Aí eu, Suzana, tô tomando seu lugar. Aí ela, pode tomar, Silvana. O que a gente ganha aqui, né? O que a gente ganha de afeto, de amor, de carinho. Gente, não tem nada no mundo que seja tão importante quanto o retorno de um abraço, o convite para uma festa de 15 anos, o convite para uma festinha de 1 ano. Gente, até festinha virtual a gente participou. Né? Com Bárbara também, gente. A gente dividia pontos, né? Bárbara já me ajudou com passagem. Gente, e esse ambiente de fraternidade, de amizade, de amor, de carinho, sabe, sempre foi presente, sempre foi presente. E eu não sou nada de especial, não. Eu só sou uma pessoa que foi fisgada pelo mundo da adoção. E me transformei numa lutadora, uma voluntária, uma pessoa que ama muito o que faz. E amo assim, gente, com essa tranquilidade,
com esse amor total, essa doação integral. Porque é isso. Isso é que é amor. E é isso que a gente precisa que seja difundido. Né? A adoção, como diz Luiz Schettini, é a única forma de se tornar família. A gente precisa aprender a adotar os nossos filhos biológicos. Eu escutei isso pela primeira vez e isso mudou a minha vida. Vocês não podem imaginar. Não podem imaginar. E aí eu aprendi a adotar tanta gente. Hoje eu adoto a minha sogra, que mora aqui comigo. E a gente continua adotando sempre e aumentando nossa rede de afeto, tecendo os nossos vínculos de afeto. Né? Eu tenho uma figurinha que é um coração de tricô. E eu digo, é com essa figurinha que a gente tece as nossas redes. Com amor, com tranquilidade, com verdade. E é isso que eu tô aqui há 20 anos fazendo. Amando. Juntando pessoas, a minha família. A essa grande família adotiva que vai de Manaus ao Rio Grande do Sul, passando pela minha terra natal, que é Alagoas. Eu respeito cada um que faz parte dessa trajetória. Começar pelos fundadores, né? Marisa D'Angelo, Suzana, minha amiga do coração, Bárbara, minha irmã, Sávio, Dr. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, meu mentor, né? Maria Berenice Dias, Rodrigo da Cunha Pereira, Fernando Moreira, lá de Cidrolândia, doutora Mônica Labuto, Lúcia Carvalho, Albério Lopes, Ana Cristina, Maíra, Elizabeth Capuçano, Mariana. Gente, como é bom falar esses nomes. Tereza, minha amiga Tereza, nossa companheira, presidente do Quintal de Ana, que Deus recebeu lá com festa, para que ela ajudasse a entender a adoção no outro patamar, no patamar espiritual. E falando em espiritualidade, a gente está aqui. Católicos, evangélicos, cristãos, espíritas, umbandistas, outras regiões, budista, messiânico. Né? A adoção é ecumênica. A adoção é linda. A adoção é coração, é alma, é espírito, é amor. Então é isso, gente. Desculpa pelo vídeo longo, mas acho que era preciso, né? Era preciso falar um pouco, dizer um pouco do que a gente busca. E o que a gente busca é o fortalecimento da adoção. Nada além disso. Um beijo no coração de vocês.